Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Uma pesquisa da Quaest mostrou que mais da metade da população brasileira confia nas urnas eletrônicas. Mas uma parte diz que não acredita tanto no resultado que sai depois das votações. De acordo com o levantamento, 53% dos entrevistados afirmaram que concordam que as urnas eletrônicas são confiáveis. Outros 43% discordam e dizem que o modelo não é confiável, enquanto 1% dizem que não concorda e nem discorda. Outros 3% disseram não saber ou não responderam à pergunta. Segundo a pesquisa Quest, a região que mais demonstrou confiança nas urnas foi o Nordeste, com 59% das pessoas que concordam com a afirmação apresentada e 37% que discordam. No Sudeste, 54% demonstraram confiança, contra 42% que discordaram. No Sul, houve empate, com 48% para a confiança como para a desconfiança. Já no Centro-Oeste, as mesmas porcentagens do Sul se repetem. 48% acreditam que as urnas são confiáveis contra 48% que discordam. A região Norte não entrou no levantamento. A pesquisa da Quest pesquisou também em que os entrevistados votariam. Dos que concordam com a confiabilidade do sistema de votação, 75% votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 26% em Jair Bolsonaro e 59% votaram branco, nulo ou não votaram. Dos que discordam da confiabilidade, 22% votaram em Lula, 69% em Bolsonaro e 38% fizeram votos brancos, nulos ou não foram votar. Quando a amostra é analisada por faixa etária, a que mais concorda com a afirmação de que as urnas são confiáveis é a de 16 a 34 anos, com 57% confiam e 40% desconfiam. Dos 35 aos 59 anos, 50% confiam na segurança das urnas eletrônicas e 47% discordam. Os entrevistados acima dos 60 anos, 53% têm plena confiança nas urnas e 38% não acreditam ser confiável. A Quaest avaliou pela renda dos entrevistados pessoas que ganham até 2 salários mínimos, 55% acreditam na confiabilidade das urnas, já 40% não têm confiança. Os que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, 52% dos entrevistados concordam que a urna eletrônica é segura e 44% não acreditam na segurança das urnas. Os que ganham acima de 5 salários mínimos, 52% concordam com a confiabilidade das urnas e 45% discordam. Segundo a Quaest, a pesquisa foi realizada no formato de coleta domiciliar, por meio de entrevistas presenciais e com questionários estruturados. A pesquisa Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 ou mais, em 4 regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiabilidade. E mudando de assunto, os indígenas do Mato Grosso estão livres para tocar seus negócios sem a tutela do governo. Várias tribos conseguiram o aval da justiça para explorar o turismo em suas terras, sem que para isso precisem da anuência da FUNAI. A FUNAI recorreu da decisão, alegando que a sentença continha erros materiais, omissão e afrontava o desejo das lideranças indígenas. O advogado que atua no caso rebateu os argumentos da FUNAI. Segundo ele, não existe risco grave de conflito social entre as etnias. Ao analisar o recurso, o juiz César Augusto Bearzi, da Terceira Vara de Mato Grosso, entendeu que os indígenas podem sim decidir sobre a exploração do próprio território onde vivem. Outro entendimento do magistrado é que a exploração de turismo nas aldeias não fere a legislação internacional sobre direitos indígenas. O advogado que trabalhou no processo afirmou que esta foi uma vitória importantíssima para os índios do Xingu, que há décadas tentam usar suas terras para plantio, mineração e turismo, mas que esbarram na tutela da FUNAI. Em uma decisão similar,
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou a exploração mineral em terras indígenas dos Cintas Largas, que vivem em territórios de Rondônia e Mato Grosso, desde que a atividade seja realizada sob controle das próprias comunidades e cumpra exigências ambientais, sociais e legais. O ministro Flávio Dino fixou o prazo de 2 anos para que o Congresso Nacional regulamente o tema. E de cada 4 profissionais de recursos humanos consultados, um disse que as empresas enfrentam um sério problema atualmente, que é a troca constante de profissionais. Os jovens trocam facilmente de emprego em troca de mais benefícios ou salários mais altos. De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola, os dados indicaram que a alta rotatividade está relacionada à percepção de que as condições oferecidas pelas empresas não são suficientes e atrativas, normalmente em relação a benefícios, remuneração e possibilidades de desenvolvimento. As empresas sentem dificuldades para contratar. Elas ainda priorizam critérios comportamentais no momento da contratação. 4 em cada 10 responsáveis por recursos humanos apontaram interesse em aprender como principal fator na seleção de estagiários acima de habilidades técnicas específicas. Também apareceram entre os critérios mais citados disciplina, pontualidade, habilidades socioemocionais e facilidade de adaptação ao ambiente corporativo. A lógica se manteve no momento da efetivação. Mesmo diante dos desafios, a taxa de aproveitamento dos estagiários foi relativamente alta. A pesquisa também mostrou que, embora a maioria das empresas considere o trabalho mais favorável ao aprendizado, os estudantes tendem a preferir formatos mais flexíveis. Outro ponto sensível foi o papel dos gestores diretos no acompanhamento do estagiário. Para os profissionais do RH, o desenvolvimento do estudante depende mais do gestor do que do formato de trabalho pela empresa. Ao mesmo tempo, muitos concordaram que os líderes não conseguem dedicar atenção suficiente ao acompanhamento dos estagiários, o que compromete sua performance. Por último, o estudo também apontou o crescimento do papel das empresas integradoras no processo, que apoiam os jovens no desenvolvimento. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!